imunológico. E se a alergia alimentar está ligada ao sistema imunológico, logo, melhorar o sistema imunológico vai ajudar também no tratamento da alergia alimentar. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma live sobre alergia alimentar com a Isa. Aqui nós falamos sobre como acabar com os sintomas da alergia alimentar do seu filho. Eu sou Isabela Jardim, sou nutricionista e especialista em ajudar mamães a acabarem com os sintomas da alergia alimentar dos seus filhos em até 60 dias. Então hoje nós vamos falar sobre a suplementação de cálcio e vitamina D para as crianças com alergia alimentar, em especial as crianças APLV, porque as crianças APLV têm alergia à proteína do leite de vaca e a gente ainda tem como principal fonte de cálcio o leite de vaca. Embora o leite de vaca não seja nossa única opção de suplementação e muitas vezes nem é reconhecida como a suplementação ideal, ou melhor, como a suplementação não, desculpe, como a fonte ideal de cálcio, porque a gente sabe que o leite de vaca não é bem um leite feito para o nosso corpo, né, para o organismo humano. Então, existem muitos estudos envolvendo aí a ideia do leite ser um alimento inflamatório, independente da pessoa ter alergia ou não, né? Além disso, a gente tem aí a adição de muita química na produção, né, e na industrialização mesmo, né, do leite de vaca. E a gente tem também o uso de hormônios para as vaquinhas leiteiras e por aí vai. Então, existe ainda uma controvérsia em relação aos benefícios do consumo de leite de vaca, independente de alergia alimentar. Mas como o assunto aqui é alergia alimentar e eu sei que ainda é para a maioria das pessoas a principal fonte de cálcio o leite de vaca, como é que a gente faz em relação à suplementação, ou melhor, em relação à ingestão de cálcio quando tem uma criança PLV ou uma pessoa que tem alergia, né, ao leite de vaca, ou ainda a mamãe que está amamentando uma criança PLV, que aí o problema fica um pouquinho maior e eu vou explicar isso para vocês agora, tá? Mas antes da gente falar da suplementação em si, ou das fontes de cálcio e etc., eu quero que vocês entendam um pouquinho melhor a importância da ingestão de cálcio, né, e da gente ingerir as quantidades ideais do cálcio. Eu vou falar para vocês no finalzinho da live também quais são essas quantidades, tá? Quais são as quantidades ideais para cada pessoa. Mas o cálcio, ele é um dos minerais mais importantes para nós, para o corpo humano, principalmente nós mulheres, por conta das nossas alterações hormonais ao longo da vida, ao longo do mês, né? No período de lactação e por aí vai, a gente precisa de maior quantidade de cálcio ainda do que os homens. E o cálcio, ele é importante, entre outros motivos, por ele ser o principal constituinte dos ossos e dentes, né? Inclusive, 99% do cálcio que está estocado no nosso organismo, porque sim, a gente faz estoque de cálcio, então a gente precisa consumir o cálcio todos os dias para manter esse estoque. A gente estoca a gente estoca ele justamente no dente e nos ossos. Então, 99% do cálcio que a gente tem estocado no nosso corpo está no dente e nos ossos, né? É por isso que quando a pessoa não consome uma quantidade ideal de cálcio, tem uma alimentação desequilibrada, nutricionalmente falando, com o tempo ela vai começar a sofrer as consequências de não ter esse cálcio na quantidade suficiente, na quantidade certa, tá? Então a gente precisa consumir. Além disso, né, eu acredito até que a maioria das pessoas até saiba que o cálcio está presente no dente, nos ossos, mas o cálcio ele participa também de outras funções, e uma das mais importantes é a contração muscular. Ah, Isa, mas por que contração muscular é importante? Eu nem sou atleta, nem faço exercício físico direito, né? Mas existe um órgão que faz contração para bombear sangue para o nosso corpo. Esse órgão é o coração. Então o coração precisa de cálcio para ele fazer aquele movimento de contração, de abre e fecha, né? Como se fosse a minha mão aqui, ó, abrindo e fechando, para bombear
sangue para o corpo todo. Então isso também é um trabalho de contração muscular, porque embora a gente considere o coração um órgão, ele é na verdade um músculo. Então ele precisa do cálcio. O cálcio tem esse importante papel também. Sem contar, né, gente, que a gente precisa de contração muscular para outras coisas, até para andar, para mexer as mãos, os pés, a boca. Então tudo que mexe o músculo, tudo que envolve essa contração muscular também utiliza cálcio, tá? Para desenvolver essa atividade. Então o cálcio é super importante, tá? E aí, quando a gente tem uma criança que é a PLV, e principalmente uma mamãe que amamenta uma criança PLV, e ela tem que tirar todo o leite derivado da dieta, o que acontece? O que é muito comum de acontecer? É muito comum acontecer de faltar cálcio. E aí, o que acontece com o organismo daquela mamãe? E isso vai acontecer, inclusive, já durante o período da gestação, tá? Se a mamãe não consome a quantidade ideal de cálcio durante a gestação, o que o organismo, né, dentro dessa natureza maravilhosa que a gente tem, porque a natureza é perfeita, e o objetivo ali naquele momento é manter aquela nova vida, o organismo vai tirar cálcio da sua reserva, ou seja, dos seus dentes e dos seus ossos, para mandar para o bebê. E isso enquanto a mãe está gestando, se ela não consumir a quantidade ideal de cálcio. E durante a amamentação, vai acontecer uma coisa parecida. O organismo vai tirar cálcio das reservas. Então, o organismo vai tirar o cálcio do corpo daquela mamãe, né, dente e ossos, para colocar esse cálcio no leite. Porque o leite está servindo de alimento para aquela nova vida, né, para aquela vida recém-chegada, para aquele bebezinho que precisa de muita coisa, né? Que precisa de que não falte, na verdade. A gente precisa que garanta para aquele bebê em desenvolvimento, né? Que garanta todos os nutrientes que ele precisa, tá? Então, por isso, o organismo vai fazer isso. E aí, quando a mamãe tá fazendo uma dieta para amamentar uma PLV, uma criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, e ela tira o leite e os derivados, ela vai acabar consumindo todo o estoque dela na produção do leite para garantir o cálcio da criança, e ela vai ficar com esse cálcio em falta. Mãe, quando amamenta uma criança com a PLV, ela precisa garantir o aporte de cálcio, né? O aporte, eu quero dizer, o consumo de cálcio dentro da quantidade ideal, tá? Além do cálcio, uma outra vitamina que costuma ficar deficiente, né? Quando a mamãe tem que fazer uma dieta de restrição para amamentar, ou às vezes na própria criança, é a vitamina D. E aí, sem a vitamina D, mesmo que você consuma a quantidade ideal de cálcio, esse cálcio não vai ser bem aproveitado pelo organismo, porque o cálcio precisa da vitamina D para ele ser absorvido e utilizado pelo nosso corpo. Então a gente tem que manter os níveis dentro do ideal, dentro do que é esperado, né, dentro do que é recomendado em termos de quantidade diária das duas vitaminas. E aí nós temos um fator agravante aí em relação à vitamina D, que é o fato de hoje em dia a grande maioria das pessoas não estarem mais passando um certo tempo na rua, né? A maioria de nós adultos, né? E aí eu vou incluir as mamães, a gente acaba andando muito mais de carro, de ônibus, ficando em ambientes fechados, trabalhando em escritório e por aí vai, quando trabalha fora ou quando tá em casa também. Enfim, é muito mais raro as pessoas tomarem sol de uma forma natural, né, todos os dias. É raro isso fazer parte do cotidiano das mães. Então, acaba fazendo com que haja uma diminuição de oferta de vitamina D, porque o nosso organismo, ele sintetiza a vitamina D quando a gente toma sol, e essa é a melhor forma, a forma mais natural da gente garantir a quantidade de vitamina D que a gente precisa. E isso vale também para as crianças que hoje em dia não brincam mais na rua, né, quase não toma sol, só fica dentro de casa. Muitas escolinhas não têm o espaço externo suficiente para colocar a molecada lá para tomar sol. Então, mamãe, é importante que você passeie com o seu bebê, faça o seu bebê tomar um solzinho, e para que ele garanta aí essa quantidade de vitamina D, e você também, claro, né? E aí eu vou falar para vocês algumas outras fontes de cálcio que a gente tem, né? Tanto cálcio quanto vitamina D, já que a gente precisa garantir esse aporte, né? Das outras vitaminas. Ou melhor, das outras vitaminas não, do cálcio, sem ser através do leite, porque vai ter que tirar leite derivado se for uma criança com alguma alergia alimentar,
né? Que alguma restrição ao leite de vaca. Então, a gente, deixa eu falar pra vocês antes a quantidade que a gente precisa, tá? Um bebê de 0 a 6 meses precisa de uma média de 210 miligramas de cálcio ao dia. Se é um bebê que mama no peito, ele com certeza está recebendo esse aporte de cálcio. Então não há motivo para se preocupar. Aí você precisa se preocupar com a sua dieta, mamãe, porque como eu disse, se você não estiver consumindo a quantidade ideal de cálcio, o seu organismo vai tirar da sua reserva, ou seja, dos seus dentes, dos seus ossos, e vai colocar lá no leite que você está produzindo para amamentar seu filho. Então ele vai ter essa quantidade aí de 210 miligramas ao dia. Ele vai ter essa oferta, né? Quem talvez fique aí com uma deficiência é a mamãe, quando tá fazendo uma dieta de restrição, sem orientação, sem suplementação se for necessário. Aí dos 7 aos 12 meses aumenta um pouquinho, precisa de 270 miligramas ao dia. De 1 a 3 anos já aumenta para meia grama ou 500 miligramas, de 4 a 8, 800 miligramas. E a partir dos 19 anos, a gente precisa de 1 grama e 300 mais ou menos de cálcio por dia. É uma quantidade importante de cálcio, né? E a gente, ao mesmo tempo, precisa também da vitamina D, como eu disse, tá? Então, a gente tem aí como fontes de vitamina D, a gente tem... Fonte de vitamina D não, gente, desculpa, como fonte de cálcio, a gente tem também as nozes e as sementes. É claro que se for uma criança multialérgica que também tem alergia às nozes, às oleaginosas e etc., talvez precise entrar realmente com uma suplementação. Essa suplementação tem que ser orientada pelo profissional, hein? Não vão vocês lá na farmácia comprar suplemento de cálcio. Mas, se for uma criança que tem alergia ao leite de vaca ou ainda que tem alergia a outros alimentos, mas não tem as nozes, as oleaginosas, as frutas oleaginosas de um modo geral, pode consumir as nozes, as amêndoas e as demais sementes como fonte de cálcio. Ó, para vocês terem uma ideia, o tahine, que para quem não sabe é aquela pasta feita com gergelim, o gergelim é uma sementinha, o tahine, se não me engano, ele é muito utilizado na culinária árabe. Ele é uma pasta feita com gergelim, tá? 2 colheres de sopa tem 130 miligramas de cálcio. Então é uma quantidade interessante. Ainda é um pouquinho menos do que tem num copo de leite, mas é uma quantidade interessante, principalmente por ser um cálcio de origem vegetal. O seu organismo vai acabar aproveitando melhor do que o cálcio que vem do leite de vaca, né? Se for do leite da mãe, não. Amêndoa tostada, semente de gergelim, quando é só semente de gergelim, semente de abóbora e por aí vai, são riquíssimos em cálcio e não tem a proteína do leite, certo? Então você pode usar esses alimentos. Aqui na minha casa, só para dar para vocês um exemplo de como utilizar esse alimento, que é uma riquíssima fonte de cálcio, a gente costuma utilizar as sementes de gergelim na salada. Então aqui em casa, inclusive as minhas crianças, a gente come a salada, a gente tem o hábito de comer a salada antes de comer o prato principal, e na hora de comer a salada, a gente... sementinha de gergelim faz parte do tempero aqui. A gente compra nessas casas de produtos naturais, né? Sempre lembrando que, no caso de uma criança alérgica ou de uma mamãe que amamenta a criança alérgica, tem que prestar muita atenção da onde vem, né? Leitura de rótulos e etc, para garantir que não tenha havido contaminação cruzada, tá? Mas, tirando esse detalhe de lado, é uma forma bem interessante, bem prática de consumir gergelim no dia a dia. E se você comer salada no almoço e na janta, por exemplo, já vai gergelim aí 2 vezes no dia. Outra coisa, existem algumas carnes também ricas em cálcio, como é, por exemplo, o caso dos peixes, né? Sardinha, salmão, até porque a sardinha, como ela tem o osso muito pequenininho, o osso que é o espinho, na verdade, né? Ela tem a espinha bem pequenininha, fininha, quando a gente assa, né, cozinha e etc, ela acaba até se triturando e se misturando ali na carne da sardinha. Por isso que quando a gente abre uma lata de sardinha, por exemplo, às vezes a gente consegue tirar aquele meinho, né, que seria a espinha da sardinha, a gente consegue tirar inteiro, mas os ossinhos, né, aquelas outras partes ali dos espinhos estão meio que cozidas ali, misturadas na carne. Por isso elas são ótimas fontes de cálcio também, tá? A sardinha, o salmão grelhado, a mesma coisa. Alguns grãos e cereais, como feijão branco, feijão preto, grão de bico, a aveia também é riquíssima em cálcio. Lembrando que a aveia pode ter glúten, então se for intolerante ao glúten ou alérgico ao glúten, tem que tomar um pouquinho de cuidado
com a aveia, o consumo da aveia, tá? A gente tem algumas bebidas também, as bebidas leite vegetal que seja fortificado com cálcio, o suco de laranja, a gente tem nabo, quiabo, mostarda, algumas folhas, né? Algumas folhas e legumes que também são fonte de cálcio, o brócolis, a beterraba, o espinafre, damasco seco. A gente tem também tofu, que é o queijo feito de soja. Então a gente tem várias outras fontes de cálcio. Sempre que a gente fala de cálcio, a gente pensa logo de cara no leite de vaca, né? Mas, como eu disse, o leite de vaca, além de não ser assim um alimento top das galáxias, como dizem, para ninguém, né? Até para quem não é alérgico. Para quem é alérgico à proteína do leite de vaca, não tem o que questionar, tem que tirar essa proteína mesmo, pelo menos enquanto tá fazendo o tratamento, enquanto não chega a cura e etc. Então, sim, nós temos outras fontes naturais. E aí você pode lançar mão do uso desses alimentos no seu dia a dia. Só que não adianta comer uma quantidadezinha pequena de vez em quando. Tem que comer todo dia. Tá? Todo santo dia tem que estar ingerindo esses alimentos para que você consiga manter, não só ingerir, mas manter a quantidade ideal na reserva, né? Porque se você come um dia assim, 5, 10, não, seu corpo não vai nem conseguir fazer estoque. E aí, se for necessário, aí a gente vai utilizar a suplementação, tá? Lembrando mais uma vez que essa suplementação tem que ter vindo, né, de um profissional. Não me vai você lá na farmácia pedir uma suplementação de cálcio, tá? Eu vou falar para vocês mais ou menos aqui a quantidade, mas essa quantidade ela deve ser individualizada, tá? Porque pode ser que a pessoa consuma algum desses alimentos que são fontes naturais de cálcio, mas ainda não consuma na quantidade ideal. Então a gente suplementa um pouco. Vai ter a pessoa que não come nada e a gente precisa suplementar mais, precisa basicamente oferecer através da suplementação toda a quantidade que a pessoa tem que consumir no dia. Então, tem que ser individualizado, tá? Mas de um modo geral, de 0 a 1 ano, ou seja, o bebê até fazer 1 aninho de idade, a gente, o ideal, né, a média de suplementação seriam 400 unidades internacionais por dia. Unidade internacional é a medida que a gente usa para saber a quantidade de cálcio que a gente dá numa suplementação, tá? Aí de 1 ano até os 50 anos, a gente usa 200 unidades internacionais por dia. Então, tanto a criança que já tem mais de 1 ano, até a idade adulta, até a mamãe aí que vai estar amamentando, vai ser essa média de 200 unidades internacionais ao dia, tá? Mas, se for uma pessoa que já tem uma tendência a ter osteoporose ou já tem uma osteoporose, aí vai precisar pode precisar de uma quantidade maior de cálcio e também suplementação de vitamina D. Só que eu quero falar de uma outra coisa super importante quando se trata de uma criança com alergia alimentar, né, com APLV, ou uma mamãe que está amamentando uma criança com APLV. Existem algumas marcas de suplementação que não garantem 100% que não tem a proteína do leite de vaca. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que podem existir algumas marcas de suplementos que compartilham maquinário e que então podem apresentar traços da proteína ou contaminação cruzada. Então tem que tomar cuidado também com a marca. Peça para o profissional que está acompanhando orientar qual a melhor marca, porque às vezes a mamãe está fazendo a dieta direitinho ou está fazendo a dieta direitinho na criança, tá estabilizada, bonitinha, percebe que precisa, né, o profissional percebe através do acompanhamento que precisa de uma suplementação de cálcio, aí a mamãe vai lá e compra justo o suplemento que tinha traços do leite, traços da proteína, e isso acaba de novo contaminando a criança, né, contaminando no sentido de trazer para ela aquela proteína que estava causando reações alérgicas e ela começa de novo a ter reação. E aí a mãe fica doida, porque não sabe de onde que tá vindo essa reação, né, porque às vezes nem vai imaginar que pode ser do suplemento, né, eu ia falar remédio, mas vitamina não é remédio, é suplemento. Então, às vezes, a mamãe nem imagina que tá vindo do suplemento. Então, pode vir sim. Inclusive, não só do suplemento, mas outros medicamentos que são utilizados. Porque, infelizmente, a gente não tem nenhuma lei que regulamente no Brasil a rotulagem
de fármacos, né, de nutracêuticos, que seriam as vitaminas, suplementos, etc., ou de fármacos mesmo, né, de medicamento. Então a gente tem uma lei que obriga a colocar no rótulo a composição em relação às substâncias farmacológicas que são colocadas ali, né. A gente tem também uma lei que obriga a colocar possíveis reações, etc., tanto que bula principalmente de medicamento, é desse tamanhão, né, parece um jornal, mas a gente não tem nada que obrigue, nenhuma lei que obrigue colocar no rótulo um aviso para alérgico alimentar. Às vezes, quando é em relação a alguma substância específica, eles até colocam, mas quando não é uma substância química, uma substância farmacológica que é colocada ali, quando é, por exemplo, um aviso para um alérgico alimentar, eles não são obrigados a colocar, e a maioria das marcas não coloca mesmo, porque eles já têm que colocar tanta coisa no rótulo que eu acredito que enquanto não houver uma lei que obrigue a indústria farmacêutica a fazer isso também, eu acho que eles não vão fazer. Então, como a gente faz para saber? A gente tem que ligar no serviço de atendimento ao consumidor e perguntar se existe algum tipo de contaminação cruzada, compartilhamento de maquinário, por aí vai. E sempre pedir para eles escreverem, eles mandarem por escrito, tá? Mandar por e-mail, mensagem de WhatsApp, seja o que for. Porque às vezes a gente liga, né? A pessoa fala, não, é seguro, pode dar assim. Aí você fala, tá bom, obrigada, desliga o telefone. E no fim aquela pessoa às vezes não estava sabendo direito do que você estava falando, falou para você que era seguro e na verdade não era. Aí o seu filho tem uma reação e você não vai ter nem como reclamar. Então sempre peçam por escrito, tá? Isso vale inclusive para os alimentos também, quando vocês ligam no serviço de atendimento ao consumidor. Bom, mas então voltando aqui à suplementação de cálcio, prestem atenção na marca, não é qualquer suplemento que você pode utilizar, tá bom? Mas existem alguns suplementos seguros sim, tá? E aí vão existir as crianças que vão precisar dessa suplementação e principalmente as mamães que amamentam, tá? Durante o período de amamentação, muitas mamães, como a gente está naquele momento em que a gente se preocupa muito mais com o bebê do que com a gente mesmo, que é natural, mas naquele período de amamentação a gente acaba excluindo coisas da nossa dieta sem colocar nada no lugar, né? Muitas vezes sem orientação, sem acompanhamento, a gente só vai tirando e nem passa pela cabeça que pode estar com uma deficiência importante de cálcio. E você não vai sentir essas consequências agora, a não ser que seja uma deficiência muito grande, aí pode ser que já sinta agora. Se não, o que vai acontecer na maioria das vezes é que a mamãe vai sentir essa consequência da deficiência do cálcio lá na frente, né? Quando tiver lá entrando aí perto da menopausa e tudo mais, aí vai começar a dente ficar mole, osso quebrar fácil. Por quê? Porque acabou com toda a reserva dessa mamãe durante o período de amamentação. Então, lembrando que é super importante manter os níveis de cálcio dentro do recomendado, seja através do uso de alimentos naturais que não tem proteína do leite de vaca, como esses que eu citei para vocês, ou seja através da suplementação orientada por um profissional. O ideal é que a gente consiga essa suplementação ou essa oferta de cálcio através dos alimentos, né, que tem o cálcio, que seria a forma mais natural. Isso é o ideal. Mas também não há problema nenhum em suplementar durante um período, porque a amamentação ela é um período, você não vai amamentar o resto da sua vida. Então, neste período não tem problema nenhum. É melhor você suplementar do que você ficar sem. Tá? E a vitamina D, a mesma coisa. Já falei pra vocês que uma forma natural da gente obter vitamina D é através do sol, né? Tomar um solzinho pra você fazer com que o seu corpo sintetize a vitamina D. Mas às vezes pode acontecer da gente precisar também suplementar a vitamina D. Porque você toma um sol por tempo insuficiente, toma um pouquinho, ou porque você não consegue mesmo, no seu dia a dia não dá tempo de tomar sol, ou porque você tem uma necessidade aumentada por qualquer que seja o motivo, e a amamentação pode ser um desses motivos. A gente tem uma necessidade de vitaminas e minerais aumentadas durante o período de amamentação, durante a gestação e período de amamentação, porque tanto na gestação quanto durante o período de amamentação, o seu corpo está recebendo
o seu corpo está recebendo o cálcio, né, já que nós estamos falando do cálcio, para você e para o bebê. Durante a gestação, porque o bebê está na sua barriga. Depois da gestação, porque você está produzindo o alimento para ele. Então, das duas formas, você precisa de uma quantidade maior, porque não é mais só para o seu corpo. As necessidades, elas estão aumentadas durante o período de amamentação pelo mesmo motivo do período da gestação. A gente está tendo que consumir por 2. Tá bom? E aí, então, em relação à vitamina D, voltando à vitamina D, a gente precisa tomar um solzinho, né? A gente deve, essa é a melhor forma, mas a gente também tem alguns alimentos que são também fontes naturais de vitamina D. Vou falar agora as fontes naturais de vitamina D, além de tomar um solzinho todos os dias, né? Então, a gente tem, por exemplo, leite de soja, é uma importante fonte de vitamina D, tá? Fígado bovino, a gema de ovo, para quem não tem alergia ao ovo, né? E também para quem não tem alergia à soja, claro, né? Como nós estamos falando de APLV, são sugestões para quem só não pode consumir a proteína do leite de vaca. Mas aí, claro, você vai ver dentro das possibilidades da alergia aí o que você pode consumir. Então, leite de soja, fígado bovino, gema de ovo, ostras, que são frutos do mar, né? O leite de vaca é uma importante fonte de vitamina D, mas a gente está deixando de lado. Salmão cozido, salmão em lata, sardinha e atum branco. Percebam que alguns dos alimentos, especialmente os peixes, crustáceos, né, peixes e frutos do mar, são os mesmos como fonte natural de cálcio e fonte natural de vitamina D. Então, se você pode, se a alergia do seu bebê permite, consuma. É bom consumir os peixes aí, derivados, sardinhas e etc, tá? Se não, você pode precisar da suplementação e tá tudo bem, desde que seja com uma orientação profissional, e ainda tomar o solzinho todos os dias, né? É importante a gente tomar, só que quando eu falo tomar sol, não é assim, eu vou ali na padaria comprar um pãozinho, tem 2 quadras, você vai ali tomando um solzinho, 2 quadras e volta. A gente tem que tomar pelo menos uns 15 minutos de sol, e vai depender também da quantidade de melanina que você tem. A melanina, para quem não sabe, é o que dá a cor na nossa pele. Eu, por exemplo, sou um pouquinho mais moreninha, eu sou assim um moreno claro, então eu já preciso tomar um pouquinho mais de sol do que uma pessoa que é muito branquinha, porque a melanina já meio que me protege, vamos dizer assim, né, do sol, por conta da melanina. Então, quanto mais melanina você tem, ou quanto mais moreno, ou até as pessoas negras, tem que tomar mais sol, tá? Se você for bem branquinho, às vezes uns 10 minutinhos dá, tá? E o bebê, seria o ideal pra ele, você deixar ele assim só de fraldinha tomando um solzinho. Mas aí o solzinho da manhã, de finalzinho de tarde, não vai colocar naquele sol do meio-dia o bebê pra tostar, hein? Por favor. Então, como eu estava dizendo, sobre o tempo de sol, né? Você tomar aí pelo menos em média de 15 minutos, lembrando que se você é mais moreninho, quanto mais moreninho, mais sol precisa, tá bom? Acredito eu que até no máximo aí uma meia hora, talvez um dermatologista saiba orientar um pouquinho melhor em relação a isso, mas o que eu posso dizer para vocês com segurança é que sim, é necessário tomar sol. Um pouquinho de sol todos os dias para você sintetizar a vitamina D. O que é sintetizar? O seu organismo mesmo produzir a vitamina D, tá? E como eu falei no comecinho da live, hoje em dia, a maioria das pessoas, crianças, adultos, mamães e etc., a gente acaba não tomando muito sol no nosso dia a dia, né? Tem dia, eu não sei vocês, mas tem dia que eu tô tão atarefada com as minhas consultas, produzindo conteúdo, gravando vídeo e etc. Fora, isso sem falar, né, gente, filho, marido, casa, porque a gente também tem vida pessoal. Que às vezes eu tô tão corrida que eu não coloco o nariz pra fora de casa, como a gente diz, né? E aí quando acaba o dia eu penso, meu Deus, eu não coloquei o nariz pra fora hoje, eu não tomei um solzinho, eu não respirei um ar puro. E se a gente parar pra refletir, a gente meio que faz isso quase todo dia, né? Dependendo do estilo de vida que a gente tem, a gente mais não toma sol do que toma. Então é importante a gente prestar atenção nesses detalhes, porque às vezes 10, 15 minutinhos de sol todos os dias vai fazer toda a diferença. Porque às vezes
vezes você até consome a quantidade de cálcio que você precisa, mas aí se você não consome a quantidade de vitamina D, o seu organismo não vai conseguir aproveitar esse cálcio. Então o nosso corpo ele precisa sempre de um equilíbrio, né? Uma vitamina depende da outra, um mineral depende do outro. Então a gente não pode olhar o nosso organismo como uma coisa isolada. Sem contar num outro detalhe super importante, a vitamina D, ela melhora o nosso sistema imunológico no sentido de melhorar as respostas, de fazer o nosso sistema imunológico trabalhar melhor, amadurecer se for o caso. Então, além disso tudo, né, além da importância que a gente já conhece da vitamina D, ela ainda vai ajudar a melhorar o sistema imunológico, a resposta imunológica. E se a alergia alimentar está ligada ao sistema imunológico, logo, melhorar o sistema imunológico vai ajudar também no tratamento da alergia alimentar.